Vamos começar agora a falar de Cruzeiro. O Cruzeiro que empatou com o São Paulo, e uma coisa que chama atenção é que mais uma partida, isso aconteceu contra o Grêmio, ainda que contra o Grêmio é uma equipe que é igual, né, no nível contra o Cruzeiro, saiu na frente, tomou o empate. Contra o Bahia, chegou a fazer 3-0, tomou um sufoco, ficou 3-2. Contra o São Paulo, saiu com 2-0, poderia ter ampliado, inclusive, depois tomou o empate, correu o risco de perder. E aí, Amanda fez uma pergunta para o Felipe Freitas, que respondeu assim que saiu do jogo no último domingo, e a gente vai escutar aqui rapidinho. Boa noite, Felipe. Amanda Viana, do Planeta Futebol Feminino. Pela terceira vez seguida no campeonato, o Cruzeiro constrói uma vantagem e acaba levando gols na segunda etapa. Hoje abriu 2-0, mas acabou tomando um empate do São Paulo. Qual a sua avaliação dessa reta final do Cruzeiro, da forma como a equipe tem fechado as partidas no campeonato, especialmente no jogo de hoje contra o São Paulo? Obrigada. Olá, Amanda. Boa noite. Primeiramente, a gente não pode esquecer da história do futebol feminino do Cruzeiro. É uma história de pouco mais de 4 anos, enfrentando um clube que já se estrutura no futebol feminino, se não me engano, da década de 90. Nós viemos na casa deles, então isso é muito importante. Nós nos impusemos e fizemos resultado. Tivemos oportunidade no segundo tempo de matar o jogo. Eles conseguiram fazer 2 gols, muito mais por falhas nossas do que mérito total de construção deles. Então, o discurso está sempre direto em a gente continuar trabalhando, porque ao invés de enaltecer aquilo que a gente tem perdido, que é tomar esses gols no segundo tempo, é enaltecer que a gente já tem feito gols do primeiro e que só tem que potencializar isso daí ao longo do segundo tempo. Já temos trabalhado isso daí, então é só seguir trabalhando, focando e minimizando esses erros individuais que estão culminando no resultado adversário. Tá aí, então, portanto, deixa eu já... Agora sim. Tá aí, portanto, a resposta do Felipe Freitas. Parabéns também para a pergunta da Amanda. Amanda, que nossa comentarista de milhões aqui, participando também dessa coletiva. Eu vou começar com o Thiago. Thiago, eu discordo quando ele fala, né, que o São Paulo tem um tempo de estrutura mais de 20 anos, né? A rigor, né? O São Paulo teve aí alguns hiatos, um deles, quando voltou junto com o Cruzeiro praticamente, né? Disputaram juntos a Série A2, disputaram um título, inclusive. E discordo também sobre os gols terem saído de erros do Cruzeiro. Acho que o segundo podemos até discutir, mas o primeiro, naquela jogada da Mica com a Travalão, foi uma jogada construída para São Paulo, né? Enfim, debato essas duas questões aí, no entanto, acho que você pode falar até melhor sobre isso. Sobre a questão da reativação do São Paulo, você foi pontual, né? E eu entendo a declaração do Felipe, que é uma declaração, na teoria, foi um ponto que o Cruzeiro ganhou jogando contra uma equipe que briga por G8 fora de casa, né? Eu entendo a colocação dele, mas é lógico que ele deu uma valorizada, porque ele percebe o mesmo problema que nós que estamos assistindo o Cruzeiro percebemos, né? E uma forma de potencializar o Cruzeiro no segundo tempo, como ele afirmou, é não tomar esses gols, né? É não sofrer essas crescentes dos adversários, principalmente nos 30 minutos finais dos jogos. Acredito que o Felipe ele deu mais uma declaração para não... Acho que foi mais falando para o vestiário, né? Para o vestiário absorver de que, assim, a gente está no caminho certo, a gente precisa corrigir algumas coisas, mas o caminho é o correto, né? Do que tentar aceitar de que realmente pode ser um problema que lá na frente cobre caro para o Cruzeiro em algum nível, né? Até custando a vaga no G8 aí, quem sabe. No mata-mata, esse é um tipo de problema que você não pode ter, né? Se você é uma equipe que nos 30 minutos finais você tem dificuldades de sustentar vantagens, você sofre recorrentemente gols dos adversários, no mata-mata, provavelmente você está declarando ali que você vai ser eliminado, né? Pode ser o adversário que for, né? O Cruzeiro passou por isso contra o Bahia, né? Que a gente pode debater que se é uma equipe que hoje está no mesmo patamar do Cruzeiro, eu acho que não, em termos de elenco, no caso, né?
Mas eu acho que é um problema que eles identificaram lá sim, né? Eu acho que é mais uma declaração olhando para o vestiário para não deixar esse foco do grupo se perder nesse sentido, né? O foco sair da linha do trabalho. A gente consegue olhar coisas boas do Cruzeiro nesse jogo também. Acho que o Cruzeiro conseguiu, dentro das limitações do São Paulo, principalmente defensivas, né? Uma defesa do São Paulo muito lenta. O Cruzeiro conseguiu castigar muito São Paulo, principalmente com a Vanessinha, né? Mas castigou muito São Paulo o jogo inteiro. A Bianca Brasil, que não é uma velocista, mas é uma jogadora com uma boa agilidade, boa técnica, ela algumas vezes no jogo, né? Ela bateu ali com o lado da Fei Palermo. Algumas vezes no jogo ela recebia a bola em amplitude, recebia de forma livre, trazia para o pé direito, ela tá na ponta esquerda, trazia para o pé direito e cruzava uma bola no segundo pau recorrentemente, e geralmente a defesa do São Paulo tinha problemas para lidar com essa bola. Teve uma bola na trave que a Carol Baiana conseguiu dar uma casquinha, a bola bateu na trave, enfim. Teve uma outra que passou perto também. Enfim, é uma batida que já é sabida, né? A Bianca tem essa capacidade de bater bem na bola, e o São Paulo teve muita dificuldade para lidar com algumas armas que o Cruzeiro teve nesse jogo aí, do meio para o fim do jogo. Realmente o Cruzeiro não conseguiu controlar a partida de maneira alguma, né? Era esperado que o São Paulo fosse para cima. Um 2-0 em outro contexto seria um placar onde mataria o jogo, mas o Cruzeiro já mostrou nesse início de temporada que 2-0 é um placar muito magro ainda, né? Uma equipe que realmente tem algo para se corrigir nesse sentido desse terço final dos jogos. E eu acho que o Felipe tá ciente disso também. Acho que, como eu falei, a fala dele é mais visando o vestiário para não dar uma sensação de que é um problema grave, mas eles não. Tenho certeza que o Cruzeiro não vai ignorar esse problema no decorrer da temporada. Mas no sentido de você valorizar, né, o que você conquistou. Eu acho que diante das circunstâncias, a gente falou até antes, né? A gente até brincou lá nas casas de mercado esportivo lá, que a odd estava altíssima demais para uma eventual vitória do Cruzeiro, né? Era algo possível de acontecer. Não há disparidade tão grande assim entre as duas equipes. E se mostrou isso, e acho que por isso a intenção foi essa. Thaís, no que você tem notado no Cruzeiro, sobretudo no segundo tempo, dessa queda de rendimento, que faz com que o Cruzeiro sofra tanto, né? No caso do domingo, sofreu o empate, de fato, e quase sofreu a derrota. E, rapidinho, só mandando um beijo enorme para os nossos queridos aqui do PFF, Eduardo Costa, apresentador também maravilhoso, e comentarista também lá em Sergipe. Sergipe? Falar besteira aqui, você me corrige, tá, Eduardo, por favor. Carila Covas, a rainha de Araraquara e região. Beijão, cá, obrigado pela audiência. E nossa Amanda Viana, comentarista, repórter, enfim, tudo, de milhões, está com a gente. E o Nicolas Gonçalves também, que acho que é uma carinha nova aqui. Se for, muito obrigado, Nicolas, seja bem-vindo. 44 pessoas, não esqueçam de dar o like, excelente audiência. Seguimos. Agora sim, Thaís, o que você está vendo aí no que o Cruzeiro está se perdendo, sobretudo no segundo tempo, para ter 3 jogos em seguida, né? Onde sofreu tanto. Então, Rafa, primeiro que esse preâmbulo do Felipe aí na resposta da Amanda não tem muito sentido, né? Porque as questões que ele citou aí não entram em campo. Não foi por isso que o Cruzeiro tomou o empate. O Cruzeiro só tomou gol no segundo tempo, até agora no campeonato, nessas 3 rodadas. É um ponto de consistência, né? Faltou isso para o Cruzeiro no ano passado também. Era uma consistência um pouco diferente, na minha visão, porque o Cruzeiro teve aquela temporada em 2022 de Robin Hood, né? Jogava bem, conseguia Sim. até tirar pontos das principais equipes, mas aí chegava contra os times mais fracos e não conseguia, geralmente, ter o resultado esperado, né? Não concluía da maneira desejada. Agora vai se desenhando um outro tipo de falta de consistência aí para o Cruzeiro 2023, que é 90 minutos, né? Porque até aqui, se o campeonato tivesse só 45 minutos, o Cruzeiro teria 100% de aproveitamento, né? Mas não tem 90 minutos, tá? A equipe tem que saber administrar isso, experiência, malandragem, entre aspas, também, né? De você, de repente, cair para dar uma esfriada no jogo. O Cruzeiro toma esses 2 gols aí no intervalo do
super curto, né? No espaço de menos de 15 minutos, se eu não me engano. Então, você precisa saber administrar um pouco mais, você precisa fisicamente também ter jogadoras capazes de sustentar os 90 minutos, que é outro ponto importante aí para a gente citar do futebol feminino brasileiro. Então, como é que essas equipes estão para jogar 90 minutos numa intensidade um pouco mais alta? Porque de nada adianta para o Cruzeiro fazer 45 minutos excelentes e morrer no segundo tempo, né? Fisicamente falando. Então, são elementos aí que o Felipe, em alguns, ele tem um dedo, né, aí, questão de substituições e etc., de jogadores na segunda etapa, em outras, tomada de decisão de atleta, né? A gente viu o Cruzeiro tomar um gol num contra-ataque, numa bola roubada no meio de campo, né? O jogador não pode atravessar a bola no meio de campo da maneira que atravessou, e depois uma decisão terrível da Tati Amaro, né? Saindo numa bola que ela não precisava sair, toma um gol de cobertura. Então, a experiência também, isso aí tem a parte das atletas, tem a culpa delas também. Eu até queria fazer a correção, que eu falei que o primeiro gol teve uma jogada de São Paulo e tal, mas teve esse passe, eu não lembrava do passe. Esse passe cruzado aí, a roubada da Miki e o contra-ataque de São Paulo, então... uma tabelinha entre a Micaela Travalão ali, né? Que teve seu mérito na jogada também, né? Claro, roubou a bola, arrancou, não foi fominha, né? Dividiu ali, tocou a bola para a companheira marcar o gol. E aqui, um lance de bola esticada, né? E a Naná tinha a menor necessidade, né? Tendo um pouquinho mais de leitura de jogo antecipada, né? Porque a goleira sai e ela no meio do caminho você vê que ela, putz, errei aqui, vou voltar pro gol, ó. Então não dá tempo de retornar.